Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas se você me conhece, sabe que é sempre um bom dia com alegria, porque a gente precisa que os nossos dias sejam um pouco mais leves, um pouco mais otimistas, e vai ter muito a ver com o que a gente vai falar hoje, porque a gente vai falar sobre o poder do planejamento, no sentido aqui semanal, né? O poder do planejamento semanal em 15 minutos. E o que me motivou a falar sobre isso é porque um participante de um treinamento que eu dei outro dia virou para mim e falou assim: Stênio, na boa, aqui onde eu trabalho, tudo muda o tempo todo. Então não faz o menor sentido eu planejar, porque eu planejo, muda, eu planejo, muda. E eu falei assim, mas é aí que faz sentido você planejar. Porque o planejamento vai te dar uma estrutura para você remanejar. E provavelmente a partir desse lugar de que não vale a pena planejar porque tudo muda, talvez você, assim como esse participante desse treinamento, está enxergando o planejamento como algo duro, algo rígido. E eu quero trazer aqui para você como você pode usar esse planejamento ou ver esse planejamento de um jeito mais flexível, de um jeito mais leve, assim como a gente olhou para as rotinas. Então você vai entender muito aqui no meu canal. Se é a sua primeira vez, eu sou Stênio Moura, não me apresentei, né? Então seja bem-vindo e bem-vinda. Que eu falo muito sobre a produtividade humanizada, a produtividade da vida real, uma produtividade onde as coisas sim mudam o tempo todo, uma produtividade onde cada pessoa, uma produtividade aplicada para cada pessoa que tem um contexto diferente, uma realidade diferente, uma capacidade, não uma capacidade, mas capacidades desenvolvidas diferentes, uma jornada diferente, ou seja, é para você sim, para você que está no caos, para você que está querendo uma promoção, para você que está empreendendo, para você que é autônomo, enfim. É para você que tem muita demanda e sente que poderia lidar melhor com elas e equilibrar melhor sua vida pessoal junto com o seu trabalho. É para esse tipo de pessoa que eu tenho certeza que é você. Beleza? Vamos falar sobre planejamento semanal. Em todas as aulas aqui no meu YouTube, o que eu vou fazendo? Eu vou seguindo um fluxo, que é um fluxo roteirizado, é uma estrutura onde eu vou marcando alguns pontos importantes, e nesses pontos eu vou discorrendo um pouco mais sobre aquilo que eu fui capturando. Então, esse fluxo ele começa como um bom planejamento, ele começa com as definições daquilo que é o planejamento, daquilo que não é um planejamento semanal. A gente vai abordar um pouco quais são os erros que você pode estar cometendo, os erros que eu percebo que as pessoas cometem. É importante a gente entender que nesse caminho de planejar existem benefícios e quais são esses benefícios. É importante ter clareza e consciência sobre isso, porque a partir do momento que você tem consciência, você passa a ver valor naquilo. E vendo valor, você tende a agir em direção a aquilo. Vou, ao longo do encontro aqui, dar vários exemplos da minha rotina, isso é uma coisa que eu faço muito. Eventualmente eu vou falar sobre livros, eventualmente eu vou falar sobre autores, então vai tomando nota das coisas. Né? E mais do que nunca, vai escrevendo aqui nos comentários suas dúvidas, seus insights, aquilo que você queria que eu pudesse falar em outras ocasiões, né? Outros vídeos que eu poderia gravar, enfim, todas essas coisas. Principalmente as suas dificuldades nesse tema. Né? Então, traga as suas dificuldades, eu vou trazer algumas delas. Uma delas eu já falei, né? Não sei por que eu planejo, porque tudo muda o tempo todo. E aí, depois que a gente aborda muito esse contexto e como que a gente olha por esses diferentes espectros ali do planejamento, das dificuldades que ele nos impõe, a gente vai aqui trazer 5 passos para você aplicar um planejamento semanal a partir de hoje. Então, a partir de hoje significa o quê? Que você vai olhar já para a semana que vem pensando nessas 5 coisas. Que no final da sua semana você vai olhar pensando nessas 5 coisas, tá bom? Então, é isso. Vamos começar aqui. Quando a gente fala de planejamento e um planejamento semanal em 15 minutos, o que eu estou querendo trazer? Eu estou querendo trazer uma estrutura muito rápida para você aplicar, ou seja, algo muito simples, para que você possa fazer rapidamente e que te ajude ao longo de uma semana inteira, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Por ser algo muito pontual, algo muito simples, claro que ele vai depender de insumos que você colete, insumos que você tenha muito bem organizado. Então, eventualmente, eu vou mencionar aqui o backlog inteligente, eventualmente eu vou mencionar a ordem do dia, eventualmente eu vou mencionar o seu equilíbrio integral, eventualmente eu vou mencionar os direcionais conscientes que você tem. Tudo parte, né, da tríade das escolhas conscientes, que faz parte do método Ordem no Caos que você aprende na mentoria Kairos. Se você tiver interesse, clica no link aqui embaixo. Muito bem.
Então, é um momento onde você vai pegar esses insumos e vai olhar para a semana seguinte, vai falar, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer, nessa ordem aqui que acontece. É quando você pega os o quês você tem dentro do princípio de o que nós fazemos, como nós fazemos e quando nós fazemos, e você coloca numa perspectiva de quando vamos fazer. Então, o que eu tenho para fazer, quando eu vou fazer. Olhe para a semana seguinte, rolando esse planejamento. E de fato, por você fazer esse planejamento semanal antes que a semana comece, isso já gera um compromisso em você daquilo que você vai colocar foco na semana seguinte, e esse compromisso gera uma preparação da sua mente e da sua execução. Então a preparação é o que é? Prepara a ação. Quando você prepara a ação, você tende a executar muito melhor. Eu dava um exemplo hoje e ontem também, em 2 sessões de mentoria que eu dei, sobre cozinhar. Isso me veio muito forte, porque uma das minhas mentoradas, ela gosta muito de cozinhar. E aí ela tá desesperada, porque era a primeira sessão dela, 1 milhão de coisas para fazer. E aí eu virei para ela, sabia que ela gostava de cozinhar, falei, você gosta de cozinhar? Ela falou, gosto. Eu falei assim, me conta uma coisa, como é que é cozinhar sem o mise en place? Você que não sabe o que é mise en place, é quando você pega um monte de todos os ingredientes da comida, você já deixa tudo separadinho, cortadinho, né, no lugar, e aí quando você vai cozinhar, você só vai pegando as coisas e executando. Como é que é cozinhar com o mise en place e sem o mise en place? Ela falou, cara, sem o mise en place é uma loucura, porque eu tô cozinhando lá, eu sempre vou lembrando de coisas que eu preciso colocar na receita que eu não tinha lembrado, eu vou entendendo que vou gastar mais tempo do que eu imaginava no meio do processo, às vezes eu tô lá cortando uma cebola, queima a manteiga na frigideira, é caos. Com o mise en place, você preparou tudo antes, e na hora de executar é leve, é tranquilo, você vai colocando as coisas ali sossegado, numa boa. Então, quando a gente fala de planejamento igual a preparação, é a gente pegar todos os ingredientes da nossa semana, colocar nos potinhos certos, e os potinhos são os dias da semana, eventualmente os horários da semana. E aí a gente vai executar com muito mais leveza, muito mais clareza e de um jeito muito mais fácil e melhor. Tá? Então, se você cozinha e cozinha com ou sem mise en place, comenta aqui como é que é fazer um cozimento com tudo preparado, com nada preparado. Eu nem cozinho e sei que é bom pra caramba. Então, planejamento vale a pena. E ele precisa ser feito de um jeito a te preparar. E como a gente está falando aqui de um planejamento rápido, ele vai te ajudar demais. Imagina você fazer um planejamento de 15 minutos e você ter a consciência por uma semana inteira. Vale muito a pena. Só que, qual é o maior problema quando a gente planeja? A gente planejar de um jeito rígido. Um planejamento que não abre espaço para kairós. Todas as vezes que a gente vai olhar e viver e reger o nosso tempo, a gente pode olhar para cronos, que é só minutos e segundos, ou a gente pode olhar para cronos e kairós. Kairós é o sentido, são as escolhas, é o tempo oportuno. Todas as vezes que a gente desconsidera kairós, a gente está desconsiderando o imprevisto. A gente está desconsiderando o imponderado, ou imponderável. O que significa isso? Que às vezes eu faço um planejamento todo estruturadinho, então essa reunião vai acontecer das 9 às 10, depois das 10 às 11 vai acontecer isso, das 11 às 11h30, 11h30, meio-dia. Aí uma coisa atrasa 10 minutos, lascou o resto. Esse é um jeito errado de fazer planejamento, tá? Achar que tudo vai dar certo, ser engessadão. O planejamento, ele vai te dar um direcionamento. Ele não vai te dar marcos, ele não vai ser escrito em pedra. Você precisa entender isso. Isso pode te gerar um conforto muito grande ao entender, ao mesmo tempo que, se você quiser fazer um planejamento rígido, vai te gerar uma frustração enorme. E eu não quero ser o responsável pela sua frustração, tudo bem? Embora eu sei que em alguns vídeos eu posso te frustrar porque parece fácil em alguns momentos, e eu sei que às vezes não é. Mas não é minha intenção, peço desculpas por isso. Então, esqueça a história de ser engessado. A segunda coisa é que um planejamento bem feito, ele não pode ser somente o preenchimento de coisas nos quandos, né? Então, pensa nos princípios. O que nós fazemos, como nós fazemos, quando nós fazemos. Não é pegar tudo que nós temos para fazer e preencher a nossa agenda como se fosse um grande quebra-cabeças, onde eu estou botando as pecinhas ali. Não é, porque as pecinhas importam. Então o planejamento é também sobre, ao selecionar o que nós temos para fazer, nesse processo
do como até o quando, a gente definiu o que é prioridade. E aqui entra a Kairos, aqui entra os direcionais conscientes que você precisa ter. Se você tiver esses direcionais muito claros, você vai entender o que é prioridade para você. Então, isso é muito importante dizer. E também reforçando, não é perda de tempo, porque são 15 minutos que você investe para economizar horas de uma semana. E quando a gente olha até para planejamento, já vou começar citando algumas coisas aqui, alguns exemplos e alguns livros também. Tem um autor que ele é muito conhecido por falar de trabalho focado, e agora ele acabou de lançar um livro que chama Slow Productivity. Ele fala muito sobre foco, que é o Cal Newport. O Cal Newport fala sobre planejamento no sentido dos blocos de tempo. Quando a gente olha o bloco de tempo como uma técnica, e eu já falo bastante sobre isso aqui porque é uma técnica realmente que funciona, o bloco de tempo nada mais é do que planejar as horas que a gente vai fazer, os momentos que a gente vai fazer no dia. E ele faz várias pesquisas sobre trabalho focado e bloco de tempo, porque a principal ferramenta dele é essa mesmo, para foco. Ele mostra que você numa semana de 60 horas trabalhadas, quando você organiza em blocos de tempo, você faz uma semana de 60 horas em 40 horas. Então, ao planejar e ao colocar esses horários e essa visão de agenda, que não é só preencher a agenda, é com aquilo que faz sentido para nós. Ao colocar essa visão, você pode estar economizando nesse caminho 20 horas da sua semana de trabalho. Já parou para pensar nisso? Nesse caso, é quase 50% do trabalho. Você faz o trabalho na metade do tempo. Parece loucura dizer isso, mas o simples fato de planejar, de organizar. Também é importante dizer que quando você vai planejar, não é simplesmente você pegar aqueles 15 minutos, fazer uma lista e beleza, é isso que eu tenho para fazer semana que vem. Um planejamento, ele precisa de intencionalidade. E a intencionalidade tem a ver com o que é prioridade, porque eu coloco intenção naquilo que eu tenho como visão. Então a minha visão traz uma série de intenções, onde eu vou colocar minhas ações, onde eu vou colocar meu tempo, onde eu vou colocar minhas relações. E quando eu começo a olhar para esse lugar de intencionalidade, várias coisas que eu queria ou gostaria de fazer ficam para depois e tá tudo certo. Porque primeiro vem as coisas que eu preciso fazer, que eu necessito fazer, que eu devo fazer. Depois as coisas que eu gostaria, que eu quero, que eu almejo. Porque senão a gente começa a confundir aquilo que não é importante com o que é importante. A gente precisa se concentrar nas coisas importantes, as coisas que vão nos dar resultados no médio e longo prazo. E outra coisa importante, ao considerar um planejamento, a flexibilidade ela é importante. Por quê? Porque um planejamento ele precisa, prever os imprevistos previstos. Isso significa que na sua vida, na sua semana, existem imprevistos que acontecem sempre. Não do mesmo jeito, mas sempre no mesmo momento. E ao prever esses imprevistos, aceitar que o planejamento pode mudar. Porque a vida muda, porque meus interesses mudam e tá tudo bem. Que loucura é essa de achar que a gente vai ter uma ideia hoje e não vai nunca mais mudar de opinião? Que a gente vai planejar uma coisa hoje e que o mundo mudou completamente, a gente vai manter os nossos pés firmes naquilo. Claro, às vezes eu preciso, mas grande parte das vezes eu tenho que mudar. Lembra, na pandemia, eu tinha um plano, mas aí vem um contexto que eu não controlo, eu preciso mudar o plano. Claro que eu tenho que mudar o plano. Eu necessito mudar o plano. Então é importante considerar que tudo pode mudar. O meu amigo Dan Porto fala muito, né? A gente planeja e Deus dá risada, mas não significa que a gente não deva planejar. E os imprevistos que são previstos vêm muito de uma crença e da observação, não só minha, mas também da observação de outras pessoas que eu mentoro, que em todo lugar existem aqueles dias que são mais caóticos e menos caóticos. Então, por exemplo, se você trabalha muito com cliente, eventualmente sua quinta e sua sexta tem mais imprevistos. Se você trabalha mais no back-office, provavelmente meio da semana tem mais imprevisto, porque as pessoas começam a te pedir as coisas para entregar até o final da semana. Então, começar a perceber na sua semana onde entram os imprevistos, para que quando você monte o seu planejamento, você comece a olhar para quais são os momentos aqui que tem imprevisto. Um exemplo que eu uso sempre é que, quando eu trabalhava em agência de propaganda e lidava direto com o cliente na área de negócios, os clientes pediam muitas coisas para quinta e sexta. Né? Quinta e sexta eles pediam, acordavam e falavam, precisamos de um negócio para hoje e tal, não sei o quê. E eu via que era tudo à tarde. Então eu comecei a planejar minha semana reservando, juro por Deus, a tarde inteira da quinta e a tarde inteira da sexta para esperar a BO. Se não chegasse o BO, era lucro.
Então, você precisa observar os padrões do lugar que você trabalha e da vida que você tem. Se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é dono de casa, não importa. Toda vida tem padrão. A nossa vida é regida por padrões, porque o mundo e a humanidade e a existência, elas operam através da ordem, e ordem remete a padrão. Então, observe. Para isso você precisa observar, refletir e entender quais são os padrões. Claro que os imprevistos que chegam, eles não são sempre os mesmos. Eles podem ser parecidos e tal, mas fato é que, em geral, as coisas acontecem sempre nos mesmos dias. É assim que é. E é importante que você aprenda a planejar, porque ao planejar, você aumenta a previsibilidade. Aumentar a previsibilidade de como vai ser a sua semana diminui a incerteza. E quando você diminui a incerteza, automaticamente você diminui a sua ansiedade. Porque a ansiedade é a gente viver no futuro, querendo adivinhar o que vai acontecer no futuro. A gente não controla o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas a gente planeja o que vai fazer no futuro para ter o resultado que a gente espera no futuro. Só que a gente faz isso hoje. Então, o eu do presente planeja o que vai acontecer no futuro para que quando o futuro chegar, o eu do futuro, que será presente, vai estar tranquilo, percebe? Essa é a jogada. Facilitar o seu eu do futuro o tempo inteiro, ou seja, planejar para que quando o presente chegue fique mais fácil executar. É um mise en place eterno. Então eu vou preparar meus ingredientes sempre para o dia seguinte, vou preparar meus ingredientes para a semana seguinte, para que quando a semana seguinte chegar eu fazer do melhor jeito possível. E é por isso que quando você planeja, você melhora a sua produtividade. Você gera uma produtividade real, que é uma produtividade ancorada na qualidade e não na quantidade. Porque se você não planeja, o que acontece? Você vai fazendo seus dias aleatoriamente, você vai só executando, você tem aquela sensação de que está sendo super produtivo porque está fazendo. Daqui a pouco você trabalhou 12, 13, 14 horas por dia, se sente completamente sobrecarregado, cansado, ansioso, nervoso e não avançou naquilo que precisava avançar. Tem um monte de coisa pendente, tem gente te cobrando, atrasou prazo. Por que isso acontece? Porque talvez você esteja olhando para uma produtividade que não é a produtividade real, é a produtividade de atleta, é a produtividade da sociedade do cansaço, é a produtividade tóxica, que diz pra gente que a gente tem que se manter ocupado o tempo inteiro, e não é isso. Quando você planeja, você não planeja só o seu trabalho. Você planeja a sua vida pessoal, você planeja os seus momentos de descompressão, você planeja suas saídas, você planeja o seu trabalho, suas reuniões, e vai planejando, vai organizando, vai criando o seu mise en place, mas para isso você precisa saber quais são os ingredientes, quais são as coisas, os compromissos, as tarefas. Então, esse planejamento, ao ser feito antecipado, ele gera, ou tende a gerar um maior equilíbrio. E também a redução de imprevistos, porque como eu disse para você, se você começa a observar os padrões, você já sabe, quinta-feira, vou voltar do almoço, já sei que vai ter BO. Não chegou BO, lucro, ótimo, tá tudo certo, segue a vida. Percebe? Então, vale a pena você planejar. O planejamento ele é como um GPS. Ele vai te dar a direção. E por que é um GPS? Porque se você colocar um GPS e pedir o melhor caminho, caminho com menos trânsito, você escolhe o critério lá. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, o que vai acontecer com o GPS? Vai mudar a direção. Mas o destino mudou? Não. O planejamento ele é um caminho. Ele é uma visão em cima daquilo que eu quero alcançar. Então, se eu planejo executar uma tarefa em determinado dia, é porque ao executar aquela tarefa eu vou me aproximar ou realizar um resultado que eu quero realizar. Pode mudar? Pode. A meta não mudou. O que mudou foi o dia da tarefa, foi o horário da tarefa, foi a forma da tarefa. Foi a reunião que mudou de dia, de pessoas, de tempo. O planejamento vai mudando, tá tudo certo, mas ele é uma direção para que você se perca menos, para que você não fique dando volta em torno de si mesmo, em torno do seu umbigo. O planejamento vai te ajudar também para você pegar aquela montanha de tarefas que você tem e colocar uma sequência. Então é como uma receita, já que eu estou falando de comida, acho que é porque já são quase 6 da tarde e eu estou ficando com fome. Quando você tem uma receita, se você seguir uma ordem da receita, ela vai dar certo.
Se você pegar aqueles ingredientes e seguir uma outra ordem, vai dar errado. Tem uma receita lá na minha família que é massa de pizza. A gente faz massinha de pizza, pizzinha, disquinho pequeno. E, cara, tem um jeito certo de fazer. Primeiro você coloca a água, depois você coloca o óleo, aí você mistura. Tem a fase misturar. Se você não misturar, não fizer um bem bolado ali de água e óleo, que não se mistura totalmente, né? Você não pode jogar farinha. Se você jogar farinha sem misturar, dá ruim. Dá ruim. Ou seja, tem uma ordem para fazer as coisas. Não dá para colocar o óleo depois da farinha. Entendeu? Porque vai dar errado. Então não adianta saber só os ingredientes. O maior erro que as pessoas fazem é o seguinte: não, já tenho todas as minhas tarefas aqui da semana, então a semana está planejada. Não, não está. Porque planejar não é só saber quais tarefas eu tenho, é saber a ordem que eu vou fazer, se aquelas tarefas são as mais importantes mesmo. E é só você parar para pensar no planejamento, o quanto ele é funcional. Se você, por exemplo, a gente está falando de GPS, né? Se você escolhe ou tem que ir para 2 lugares de onde você mora, pense em 2 lugares aí que você precisa ir. Se você fizer sua casa A depois B e voltar para sua casa, o tempo vai ser diferente de você fazer sua casa, B depois A e voltar para sua casa. Cara, tem um vídeo que tá rolando na internet que é muito legal, que são 2 meninos e uma sequência de bolinhas. Se você não viu esse vídeo, já já você vai ver porque virou um meme. Uma sequência de bolinhas. E aí o menino escolhe pegar as bolinhas primeiro da frente e ir pegando, porque eles têm que fazer assim, pega uma bolinha da frente, bota no cesto. Pega a segunda bolinha, bota no cesto. Tem que pegar todas as bolinhas, uma de cada vez, e a cada bolinha que você pega, levar no cesto. O menino escolhe pegar primeiro as da frente até a última e ir colocando no cesto. O segundo menino escolhe ir na última e ir voltando. Pega a última, bota no cesto. Pega a penúltima, bota no cesto. É a mesma quantidade de bolinhas, o mesmo trajeto, a mesma distância. O menino que escolhe fazer numa ordem de primeira a última e por última a primeira, ele faz mais rápido. Como pode? Porque a ordem e a sequência importam. Tudo bem? Muito bem. Então, o que você vai fazer? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do meu mapa mental, olhando aqui no meu retorno, para que fique bom para você ver. Boa, ficou show. Deixa eu fazer uma coisa para não destruir sua ansiedade, tá bom? Vamos botar os 5 passos aqui, um de cada vez. Primeira coisa, você precisa reservar 15 minutos do final da semana. Quando? Você escolhe. Eu faço de sexta-feira, porque eu até às vezes trabalho no domingo, é verdade, não vou negar. Quando às vezes eu quero fazer alguma coisa mais específica, eu preciso de mais foco, eu uso o domingo final do dia para fazer. Tá tudo bem. Para com essa coisa de que não pode trabalhar durante a semana, você não vai poder viver durante a semana, tá bom? Então calma. Calma com esses exageros. Exagero não faz sentido. Reserva 15 minutos no final da semana, ou na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, tá bom? Precisa ser em algum desses 3 dias. Esse é o primeiro ponto. Reservar 15 minutos, você sabe o que significa, certo? É marcar na sua agenda mesmo, compromisso. Marca lá na sua agenda, para popar, inclusive, quando chegar esse compromisso. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, olhe para a sua agenda os compromissos fixos, as coisas que são recorrências na sua agenda. Por que é importante fazer isso? Porque você não pode ser pego de surpresa do tipo, daqui 15 minutos tem tal coisa, tem a reunião de status de não sei o quê. Às vezes você faz uma reunião de status toda segunda-feira com o seu time, ou toda terça, ou toda quarta, ou toda quinta, não importa. Daqui a pouco, se você não planejar o que levar nessa reunião, você vai ser pego de surpresa, e aí vai ficar ruim. Então é melhor você saber o que você tem de compromisso fixo, para inclusive já entender o que você precisa fazer, quais são as coisas que você precisa fazer para entregar nesse compromisso, beleza? Passo 3, olha para os compromissos e entende quais são as 3 coisas mais importantes que eu preciso entregar nessa semana. Vou até descompartilhar para olhar para você. É o seguinte, não significa que você vai fazer só 3 coisas na sua semana, não é isso, tá bom? Não é isso. Significa que você vai olhar para toda a sua lista de atividades, e aqui vem uma coisa importante, galera. Vocês precisam ter um backlog inteligente. E eu preciso abrir e fechar esse parênteses. Um backlog inteligente é uma estrutura de projetos, subprojetos, tarefas e prazos. Se você tem clareza sobre tudo isso, você vai pensar na sua ordem do dia o que acontece em cada semana. E aqui eu preciso dizer uma coisa.
Se você usar um aplicativo digital, como eu uso o Microsoft To Do. Ele funciona, mas outros funcionam também. O Todoist funciona assim, o ClickUp funciona assim, o Asana funciona assim. Se você usar um aplicativo de gerenciamento de tarefas e ou projetos, ele vai te dar todas as atividades que você tem que fazer todos os dias da semana. Então, por exemplo, quando eu olho na sexta-feira, eu consigo ter uma visão de sábado, ou seja, de amanhã, né, sexta, amanhã, até a outra sexta, de uma semana inteira. O que tem nessa visão? Todas as tarefas de todos os projetos que eu tenho que fazer, as datas de execução de cada coisa. Cara, basicamente, o passo 3, ele está resolvido. Ele está resolvido. Porque eu olho para essas atividades, eu mapeio quais são as coisas mais importantes e falo, ó, de tudo que eu tenho que fazer, é bastante coisa, quais são as 3 coisas que não podem de jeito nenhum passar dessa semana? Você vai entender por que isso é importante. Existem coisas que são importantes, mas que se você não fizer nessa semana, não tudo bem, mas não vai causar grandes problemas. Agora, quais são as 3 coisas que se você não fizer essa semana, vai dar ruim? Ou com alguém, ou com o seu trabalho, ou com alguma entrega. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um treinamento para entregar na quarta-feira da semana que vem. Cara, eu tenho que montar esse treinamento, esse treinamento tem que estar feito, porque não tem como remanejar a data, entende? Coisas que necessariamente têm que ser feitas na semana que vem. Você vai marcar essas 3. Depois de você marcar essas 3, você vai bloquear horários para resolver essas coisas que não podem ficar para outra semana. Cara, e aqui é o trabalho de bloco de tempo. Eu já falei sobre isso em outras aulas, eu não vou estressar esse assunto aqui. Mas basicamente é olhar para a semana que vem e entender quais são os horários disponíveis que você ainda tem na sua agenda. Porque se você ainda tem, já já você não vai ter mais, porque alguém vai marcar, se sua agenda for compartilhada. Então bloque 1 hora, 1 hora e meia, 30 minutos para trabalhar de forma focada só naquilo. Por quê? Porque 30 minutos e 1 hora para os outros não vai fazer a menor diferença você sumir. Agora, para você, você consegue fazer absurdamente muita coisa nessa 1 hora sobre aquela prioridade que você tem, ou sobre aquelas atividades mais importantes que você tem, entende? Então, o bloco de tempo a serviço do que é prioridade na semana, que está à luz do seu planejamento. O que é prioridade? À luz do planejamento. O que é prioridade são os critérios que você define. E os critérios, eles estão conectados aos direcionais conscientes. Meu Deus, tríade das escolhas conscientes. Eu olho para o equilíbrio integral, porque eu coloco foco, eu olho para os direcionais conscientes, porque eu sei as escolhas que eu faço, e eu uso da produtividade estratégica para usar todas as técnicas para me levar mais próximo para os meus direcionais conscientes. Cara, que legal. Que legal. Até desconectou minha tela aqui. O que eu quero dizer para você é que se você enxergar a tríade das escolhas conscientes e dominar esse conceito, com certeza você vai conseguir planejar muito melhor a sua semana. Se você quer conhecer mais sobre a tríade das escolhas conscientes, clica no link aqui embaixo, Mentoria Kairos, conheça o programa, marque uma conversa comigo, a gente troca uma ideia, eu entendo o seu momento, tento te ajudar ali naquela conversa, e se fizer sentido para você, a gente avança. Fechou? Muito bem. E, mais importante, número 5, não está compartilhando minha tela, né? Eu acho que está acontecendo isso, mas está tudo certo. É ao vivo e está tudo bem. E por fim, número 5, passo 5, ajustar conforme necessário. O que é ajustar conforme necessário? É entender que você precisa flexibilizar o seu planejamento. Porque tudo pode mudar mesmo, é verdade. Mas quando você tem um planejamento, as coisas que mudam, elas só são substituídas de lugar. Então pensa que você tem aqui uma linha. E nessa linha tem vários bloquinhos. Então, basicamente, se entra um bloquinho novo, de duas uma, ou você vai colocar bloquinhos em cima de bloquinhos, ou você tira um bloquinho e coloca outro no lugar. Então vale muito a pena o planejamento, você tem muito menos esforço para replanejar do que para sempre planejar do zero, entende? Esse é o grande ponto. É ao invés de ficar replanejando do zero, sempre fazer ajustes. É até interessante, estava conversando com a mensalista que trabalha lá em casa, e a gente normalmente faz compras, até hoje a gente fez compras semanais. E a gente estava gastando muito dinheiro fazendo compra semanal, e a gente começou a falar, vamos fazer compras, voltou a tela, vamos fazer compras mensais. E aí ela falou pra gente, ela falou assim, você vai ver como é melhor. Eu tinha uma crença de que não é bom, de que é caro, de que tem que guardar muita coisa, mas ela falou assim, ó, você faz uma compra planejada de um mês, e depois você só vai repondo, só fazendo ajustes. Vamos testar. Porque tem muito esse conceito.
né, de você planeja a semana inteira e depois eu só vou fazendo ajustes. Esse é o grande ponto. Então, teste. Então, recapitulando, reservar 15 minutos no final do dia, listar os compromissos fixos, compromissos, agenda, escolher as 3 coisas mais importantes da sua semana para você, no passo 4, bloquear horários para focar nisso, que são coisas que não podem ficar para outra semana, e ajustar conforme necessário, porque tudo é flexível, nada é rígido. Qual que é seu próximo passo? No final dessa semana já marcar os 15 minutos. Esse é o primeiro passo que pode fazer. Vai lá na sua agenda agora e marca, se você está assistindo esse vídeo na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa. Vai lá e marca os 15 minutos, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, para fazer o planejamento da sua semana seguinte. Galera, importante, você precisa colocar em prática. Porque aí você vai ter as dúvidas, aí você vai entender o que funciona e o que não funciona. O que eu te peço? Para testar, aplicar, colocar suas dúvidas aqui no comentário. Cara, eu respondo todos os comentários. Então você pode fazer uma mentoria gratuita comigo aqui, eu vou respondendo e a gente vai conversando, entende? Esse é o grande ponto. Agora, se você quiser dar um passo além e ter uma mentoria personalizada no seu contexto para resolver os seus problemas individuais do seu contexto individual, aí você clica na mentoria Kairos, de novo, marca uma conversa comigo, a gente vai conversar para entender como é que eu posso te ajudar. Beleza? Se curtiu, deixa like. Se você está ouvindo ou vendo esse vídeo em algum lugar, compartilha com as pessoas, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado, espero que você comece a planejar mais, que você veja que planejamento vale a pena. Fique com Deus, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana, e seguimos aqui nesse lugar de aprendizado, nesse lugar de compartilhamento, onde a gente tenta cada dia ser melhor, ouvindo muitos feedbacks de vocês e trazendo a vida real, a produtividade não de atleta, mas de gente como a gente que tem dificuldade e onde tudo muda o tempo todo. Beleza? Tamo junto, fique com Deus e até semana que vem. Fui!